Fala investidor e investidora, no vídeo de hoje eu vou te mostrar o que é inflação e como você pode se proteger dela na renda fixa. E no final dessa aula vai ter o material bônus, que é um material em PDF que você pode baixar e dentro desse material ainda vai ter uma dica extra, tá bom? Então fica ligado. Mas antes da gente começar eu vou pedir para você seguir o canal se você ainda não segue, dá o seu like também. Meu nome é Rafael Rodrigues e o objetivo do meu trabalho é te ajudar a ter mais tranquilidade financeira. Hoje você vai aprender o que é inflação, o que você precisa tomar cuidado, como se proteger na renda fixa da inflação e o bônus que depois você baixa esse material e vai ter uma dica extra no material em PDF. Então indo para o primeiro tópico, o que é inflação? A inflação é o nome dado pelo aumento dos preços generalizados. Eu gosto de dar o exemplo do mercado, fica mais fácil de entender. Você deve ter percebido isso, mas a mesma compra que você faz hoje, antigamente você fazia uma outra compra. Vamos dar um exemplo aqui. Com R$100 há alguns anos atrás, você fazia uma compra maior do que hoje, por exemplo. Esse aumento dos preços, a gente pode dar o nome da inflação. Por isso que o objetivo dos seus investimentos, no longo prazo, é superar a inflação, porque superando ela, você mantém pelo menos o seu poder de compra. Então esse é o principal objetivo dos seus investimentos. Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que a sua carteira de investimentos no ano rentabilizou 10% e a inflação no ano foi 6%. Na verdade, seu investimento não rendeu 10%, e sim 4%, descontando a inflação. Então você sempre tem que acompanhar a inflação, que não adianta também ter uma rentabilidade alta e a inflação for maior. Então você tem que ir acompanhando isso ano a ano, porque assim você consegue manter o seu padrão de compra no longo prazo. E um dos principais indicadores que mede a inflação, que é referência para o governo, é um indicador chamado IPCA. Ele chama Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, que tem como objetivo medir a inflação de produtos e serviços consumidos pela família brasileira. Então você tem que entender o que é esse indicador e sempre estar acompanhando ele. E só para você se atualizar, em 2022 a gente fechou a inflação, o IPCA, a 5,77%, certo? Agora indo para o segundo tópico, o que você precisa tomar cuidado? Atualmente a taxa Selic, que é a taxa de juros do Brasil, está em 13,75%. E a inflação, como eu falei, fechou em 5,77%, ou seja, a taxa de juros está maior. Mas qual que é o grande problema do investidor? Ele quer investir em CDI, que acompanha a Selic, mas esse investimento, apesar dos juros agora estarem altos, não é a melhor opção para você se proteger da inflação no longo prazo. E fica até o final que eu vou te explicar o porquê. Estudo feito pela XP mostra que em 15 anos os juros reais, que eu te expliquei, né, descontando os juros que você ganhou no ano menos a inflação, quem investiu em CDI foi, nesses 15 anos, uma média de 3% ao ano. Vou até dar um exemplo aqui. Vamos supor que você ganhou 10% na sua carteira no ano e a inflação foi de 4%, portanto o seu juros real foi de 6%. Desconto 10 menos 4 vai dar o 6%. Normalmente o investidor não acompanha isso e você tem que acompanhar a inflação do período para ver como que os seus investimentos estão indo, porque se estiver perdendo para a inflação, no longo prazo, você está perdendo o seu poder de compra. Um ponto que a gente tem que se atentar no ano de 2023 é que a meta da inflação para esse ano, segundo o governo, é de 3,25%. Para a XP está em 5,7%. Só que a maioria das vezes os analistas, o governo não consegue acertar a inflação. Normalmente a inflação acaba sendo maior. E um ponto que a gente tem que se atentar também esse ano é do risco fiscal. O que é o risco fiscal? É a administração do governo sobre as contas públicas. E se não administrar bem, o que pode acontecer? A inflação voltar a subir. Então esse é um ponto também para se atentar. Se você tem um investimento atrelado à inflação, você já está se protegendo desse risco. Porque quando o assunto é inflação, sempre tem eventos que o governo, que o analista não consegue prever, coisas que não consegue colocar na análise. Por isso que acaba sendo uma surpresa a inflação. Eles colocam uma meta de inflação, acontece algum evento
no decorrer do ano e aí acaba não sendo a meta ali estipulada pelo governo. Então, por isso que é bom você ter uma parte dos seus investimentos em inflação que você já está se protegendo desse risco. Agora indo para o terceiro tópico, como se proteger na renda fixa da inflação. A melhor maneira de você se proteger da inflação na renda fixa é investir em títulos que ganham com a inflação. Lembra que eu falei que existem incertezas? Quando você tem uma parte dos seus investimentos atrelada à inflação, se ela voltar a subir, você está protegido. Porque no mercado de renda fixa você consegue títulos atrelados ao IPCA e eles vão rentabilizar IPCA mais uma porcentagem. Vamos supor que o IPCA no ano deu 5% e você contratou IPCA mais 5%, na verdade você vai receber 10%. 5% do IPCA e 5% da rentabilidade contratada. No atual cenário, você consegue investir em títulos públicos que você empresta para o governo, em produtos bancários que você empresta para o banco e crédito privado corporativo que você empresta para empresas. Então, nessas três opções, você consegue títulos atrelados à inflação. Vou dar um exemplo aqui. Lembra que eu falei que a média em 15 anos, quem investiu só em CDI, o juros real foi de 3%? Quem investiu, por exemplo, num título de inflação IPCA mais 6%, ele vai ter o dobro de rentabilidade. Por quê? Independente de como tiver a inflação, ele vai estar recebendo o IPCA, que é a inflação. E aí o mais 6 seria aquela rentabilidade acima da inflação, seria o juros real. Então por isso que é importante você ter uma parte dos seus investimentos atrelado à inflação, independente de como a inflação tiver, porque se você sempre vai estar se protegendo dela. Mas fica um alerta aqui, nesse tópico eu te mostrei várias opções que você pode investir. Títulos públicos que você empresta para o governo, produtos bancários que você empresta para o banco, crédito privado que você empresta para empresas, mas antes de fazer qualquer tipo de investimento, você precisa se aprofundar, você precisa entender o prazo, o risco envolvido e tudo mais, para você não ter surpresa. Então nesse tópico aqui, até eu tinha falado no começo do vídeo que eu iria explicar o porquê não é a melhor opção investir em CDI para se proteger da inflação, e sim você investir em títulos atrelados à inflação, porque sempre você vai estar recebendo a inflação mais uma renda extra. Portanto, como você tem títulos que te pagam IPCA mais uma porcentagem, independente de como tiver a inflação, você vai estar rentabilizando acima dela. E o CDI você não tem muito controle, por isso que a melhor opção para você se proteger da inflação na renda fixa são títulos atrelados à inflação, ao IPCA. Quarto tópico, o bônus. Agora que você assistiu essa aula, você pode, no final desse vídeo, baixar o material em PDF e dentro desse material eu coloquei uma dica extra. Qual que é essa dica? Eu expliquei melhor sobre as opções que você tem para investir em renda fixa atrelada à inflação, que é o título público, emissão bancária e crédito privado corporativo. Você pode baixar esse material e lá eu explico melhor, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e até a próxima.